Quase 2.800 processos referentes ao desastre na barragem da Vale chegaram ao Fórum de Brumadinho. E hoje, muitos sobreviventes daquele 25 de janeiro do ano passado enfrentam a depressão e não sabem como seguir a vida. Filmar, porque não tem essa filmagem, né? E me ajudou a sair de lá. O resgate demorou cerca de 40 minutos, até que Paloma foi levada a um hospital. O marido, o filho e a irmã já estavam mortos. Nós conversamos com ela há 6 meses. Deprimida, não conseguia sair de casa. É muito triste você sair, você vê um casal junto, você vê uma criança, você vê uma família. E você não tem a sua mais. Claudinei também enfrenta a depressão e vive à base de remédios. O motorista pediu demissão da Vale. Não dava mais conta de trabalhar no mesmo local. Tô igual zumbi. Eu tô andando pra lá e pra cá, fico mais dentro de casa. Você procura uma coisa, não dá certo. Então fica difícil. Fechou as portas, entendeu? Um ano depois, muitas casas atingidas pela avalanche de lama estão assim. São ruínas abandonadas pelos moradores, cercadas por um mato muito alto. Por aqui, o silêncio é rompido apenas pelo barulho das máquinas, remexendo as montanhas de rejeitos de minério. A titular da primeira vara é a juíza Perla Saliba Brito. Ela está em Brumadinho há 7 anos e viu a rotina de trabalho virar ao avesso depois da tragédia. Naquela sexta-feira, Perla estava escalada para o único plantão do ano. O trabalho só começaria às 6 da noite, mas teve que ser adiantado. Já no sábado, dia seguinte ao desastre, Perla bloqueou 5 bilhões de reais da Vale. No domingo, um novo pedido dobrou a conta e mais 5 bilhões foram bloqueados. Em menos de uma semana, foi decretada a prisão de 5 engenheiros responsáveis pelo laudo que garantia a estabilidade da barragem. Várias medidas urgentes tiveram que ser adotadas, todas com o carimbo da juíza. Foi o maior desafio da carreira dela em 15 anos de magistratura. No meio de tanta gente vitimada, apareceram as mal-intencionadas. O número de estelionatos envolvendo as questões do rompimento cresceu exorbitantemente. E aí começaram a ser presas em flagrante pessoas que se passavam por vítimas para receber a indenização emergencial que estava sendo ofertada pela empresa Vale. Pode ser que demore mais do que a sociedade gostaria, mas se depender da juíza, os culpados serão devidamente punidos. Os fatos estão sendo apurados, né? E estão sendo colhidas as provas, aqueles que tiveram
a culpa, né, em lato sensu, em razão pela tragédia ocorrida, serão punidos. E representantes da Associação das Vítimas da Barragem de Brumadinho se reuniram hoje com um advogado alemão que acompanha o processo na Europa, já que a Tuvisud, empresa que assinou os laudos de estabilidade, é uma empresa alemã. A coletiva foi realizada no Sindicato dos Jornalistas, no centro de Belo Horizonte. O advogado alemão Rüdiger Elm, que representa a Associação das Vítimas e Atingidos no Desastre de Brumadinho, esteve presente. Ele foi contratado para acionar a justiça alemã contra executivos e funcionários da Tuvisud, empresa que assinou o atestado de estabilidade da barragem da Vale, que se rompeu em janeiro do ano passado. O processo será movido também na Alemanha, porque pela lei do país, o governo não extradita seus cidadãos. A legislação não permite. Então, a única maneira de conseguir colocar executivos alemães na prisão é conseguindo uma condenação na Alemanha. Em dezembro, representantes da associação estiveram na Europa e foram recebidos pela ex-ministra de Meio Ambiente alemã. Desde então, o parlamento estaria se movimentando para fazer alterações na legislação com relação a crimes desse tipo cometidos em outros países. Em relação às cadeias produtivas das indústrias, em relação aos crimes corporativos e também a figura dos whistleblowers, de dar proteção a quem faz denúncias para evitar que algo trágico como aconteceu naqueles e-mails que as pessoas já têm ciência, né? Que trabalhadores do Sul sabiam que a barragem não poderia continuar funcionando e mesmo assim foram forçados a mentir. O que os advogados querem é que o processo corra no Brasil e na Alemanha para que as duas empresas envolvidas no rompimento da barragem sejam punidas. Houve algum tipo de progresso nas reparações em relação à Vale, ainda que não tenha sido o valor mais adequado, mas foi feito um acordo de reparação em relação ao direito dos familiares, mas há uma série de reivindicações também em relação ao Tuvisud. Além da questão criminal, também a reparação econômica, que vai feito uma luta que não é só jurídica, mas é política e a gente tem contado com o apoio na Alemanha. A gente quer conscientizar a população alemã que não sabe ainda que uma empresa alemã, que é orgulho do povo alemão, a Tuvisud é vista de uma maneira com muito orgulho do povo alemão, que saibam que essa empresa tem sangue nas mãos. A nossa luta é para que não aconteça a impunidade que ocorreu com as 26 mortes de Mariana. O mais importante é a justiça, é a cadeia, que esses CPFs, né, das pessoas responsáveis, eles paguem. Porque mesmo assim eles ainda estão em lucro, né? Eles ainda vão receber os familiares deles na cadeia. E nós nunca mais teremos os nossos. Além de presidente da associação, Josiane é funcionária da Vale e vítima da tragédia. Perdeu a irmã, que trabalhava no local, e estava grávida. Para ela, é uma questão de justiça. A minha irmã era tudo que eu tinha. Eu, como funcionária da Vale, trabalhei há 15 anos na empresa. Todos os meus amigos se foram. Então, eu busco a esperança neles, que haja justiça por eles, que a morte deles não seja em vão. Matar não pode mais valer a pena. E é o que valeu a pena para a Vale e para a Tuvisud. O ex-presidente da Vale, outros 10 funcionários da empresa e 5 empregados da companhia alemã Tuvisud foram indiciados hoje à tarde pelo Ministério Público. A denúncia acontece quase um ano depois da tragédia de Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro do ano passado. Para os promotores, as duas companhias, Vale e Tuvisud, devem responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Isso porque ambas as empresas já se mostraram ao longo desse processo e ao longo das investigações como empresas negligentes. Elas foram negligentes com o trabalho que foi confiado a elas, em instâncias distintas, mas ambas foram. Também foram denunciadas por tentar esconder as reais condições de segurança das barragens. E isso inclui a barragem do Córrego do Feijão, que desabou no passado. Esse desastre deixou 259 mortos, 11 pessoas até hoje estão desaparecidas. São 11 famílias que não tiveram até hoje como prestar as últimas homenagens aos seus mortos. Mas o relatório final culpa as companhias e os investigados pelas 270 mortes. E, além disso, tanto as empresas quanto os investigados devem responder também por crime contra a fauna e a flora pela devastação que promoveram no entorno do Córrego do Feijão.
Em nota, a empresa TÜV-SÜD, alemã, que nós vimos agora na reportagem, informou que aguarda esclarecimentos e que continua consternada pela tragédia, ou seja, não disse nada. Já a Vale afirma que confia no completo esclarecimento das causas da ruptura e reafirma o compromisso, segundo a Vale, de continuar contribuindo com as autoridades. É muito importante a gente não se esquecer que essa empresa TÜV-SÜD, essa empresa alemã, como foi dito na reportagem, atestou a segurança das barragens. Ela disse em nota, em laudo, enviado à Agência Nacional de Mineração de 6 em 6 meses, que as barragens estavam estáveis. E isso não era verdade. Se isso aconteceu por pressão da Vale, como a própria empresa alemã alega, ambas têm que pagar por isso. Se isso aconteceu por negligência, elas também têm que pagar por isso. Seja como for, o povo mineiro, o povo brasileiro não tem condições de aceitar simplesmente que as coisas permaneçam como estão. Até hoje, sem o pagamento praticamente de nenhuma multa, sem o pagamento de nenhuma indenização que se preze e, principalmente, sem nenhuma pessoa na cadeia.